Agora vamos falar de democracia. Há dois conceitos de democracia, pessoal. Vamos chamar um conceito de a democracia verdadeira. O outro conceito, a pseudo-democracia. Parece que é democracia, mas na verdade não é. Essa distinção é muito importante, e eu vou aprofundar ela depois no próximo vídeo, né? Porque ela pressupõe a diferença entre ceticismo e falibilismo, como a gente vai ver. Mas agora eu quero falar dos traços da democracia verdadeira. O que é uma democracia verdadeira? É uma democracia entendida como um regime político de liberdade. Talvez pudesse usar o termo democracia liberal, só que o pessoal normalmente ia associar isso a uma abordagem atomista em ontologia social do liberalismo clássico, não seria muito bom. Depois vai ver por que a disputa entre atomismo e holismo. Tá? Se a gente usa o termo democracia libertária, talvez seja um pouco menos pesado o termo, tem uma carga menos pesada, mais contemporânea, mas os libertários também defendem uma ontologia social atomista. Né? Então vamos chamar essa democracia de uma democracia verdadeira. Mas é importante saber que democracia verdadeira significa um regime político de liberdade. Todo regime político que afronta a liberdade pessoal é antidemocrático. Esse é o ponto que eu quero colocar em jogo. Bom, esse regime tem certas características. Já do ponto de vista da ontologia social e já do ponto de vista da topologia, da teoria do espaço social, do modo como o espaço social se configura. E agora eu convido vocês a relembrarem a diferença entre o prédio e o quebra-cabeça, que está nos orientando em todo o semestre, aquelas intuições intelectuais na origem das aulas. Eu comentei com vocês que a ida de Sócrates para a Ágora significa, ao menos do ponto de vista da caminhada de Sócrates na Ágora, os pés de Sócrates, uma abertura da sociedade. Por quê? Porque a sociedade anterior era fechada. Não era fechada ao ponto de uma autocracia. Não era fechada ao ponto de uma autocracia. Não era um regime puramente militar. Certo? Por quê? Porque eram aristocracias de sangue. E a gente viu que aristocracias de sangue são regimes políticos de sociedade fechada ainda, mas não tão fechada quanto os regimes puramente militares. As autocracias. Aristocracias não são autocracias. A autocracia é caracterizada pelo poder do si mesmo. E esse si mesmo é o eu do comandante, de que tem o poder na mão. Certo? A aristocracia de sangue, na aristocracia de sangue, o líder político, o pai da família dominante numa cidade, por exemplo, ele não é um autocrata, porque as ações e o pensamento dele sofrem as restrições, os constraints, do cântico da tradição daquela família. Lembram? Então, no fundo, as leis que emanam desses líderes aristocratas são limitadas pela história, pela modo de vida de sua tradição familiar. Pela tradição dessa linhagem familiar. Isso vai gerar as linhagens monárquicas depois. Certo? Essa é a diferença, por exemplo, entre a aristocracia francesa pré e pós o l'état c'est moi, o Estado sou eu, o rei sol francês. Quando o rei sol diz l'état c'est moi, o Estado sou eu, ele está saindo de uma abordagem política aristocrática, tradicional, e está indo para um modelo autocrático. Ou mais perto de nós, quando o Brasil transita de uma monarquia para um regime militar, ou seja, quando a monarquia sofre um golpe militar, transição para a República do Brasil, isso marca muito a nossa história. A República não foi fundada por um ato de liberação popular, foi fundada basicamente por um golpe militar. Tá? Essa transição
não é uma abertura da sociedade. Apesar da transição da monarquia para a república, na verdade é um fechamento maior ainda. Porque vocês estão saindo de uma aristocracia e entrando numa autocracia. Bom, a aristocracia é menos fechada do que a autocracia, mas é fechada. Certo? É um modelo piramidal. Né? É a reconstrução do prédio no modelo do quebra-cabeça, numa rede centralizada. Certo? E o poder está na família que comanda. Quando as pessoas vão para a ágora, o que está ocorrendo aí? Vocês estão tirando o poder centralizado e começando a distribuir esse poder entre as pessoas que estão dialogando na praça. Já quando o filho do aristocrata, aprendendo retórica, sabe que tem que ir na praça para justificar sua posição política, mesmo tendo mais poder ainda, enquanto a aristocracia não colapsou, quando ele vai na praça, de algum modo, o poder está sendo descentralizado. Isso é importante, então, porque a topologia, o tipo de espaço, o modo de configurar a rede de interações está menos centralizado no poder do líder aristocrático, está começando a ser distribuído entre as pessoas. Mesmo que eles estejam ali só no começo ouvindo o líder aristocrata e depois começando a questionar ele. Só que isso vai se aprofundando. Quando Protágoras, e é por isso que a sofística é a origem teórica da democracia, quando Protágoras diz: cada ser humano é a medida de todas as coisas, cada pessoa é a medida de todas as coisas, o poder estava centralizado no líder aristocrático, né? No aristocrata, ele vai agora se distribuir a tal ponto em que cada pessoa tem o seu poder, sua voz na praça. Cada pessoa. O bem não está mais concentrado na mão do líder aristocrata, ele foi distribuído, o bem político. Certo? Isso é uma saída do uno, do predomínio do uno sobre o múltiplo, e uma ida para o predomínio do múltiplo sobre o uno. Sai da unidade e vai para a multiplicidade. A sociedade vai se abrindo. Tá? Claro, esse jogo de abertura, que é uma tentativa de abrir a sociedade, ele não é fácil de fazer, não é fácil estabilizar a sociedade aberta, na terminologia do Popper. Tem uma outra terminologia que é muito bonita também, do David Deutsch, que é um físico contemporâneo, né, que faz a diferença entre sociedades estáticas e dinâmicas, que é um bom uso também. Né. Uma sociedade fechada é estática, uma sociedade aberta é dinâmica, mas tem graus aí, tá, pessoal? Então, assim, vocês estão abrindo a sociedade, estão tornando ela mais dinâmica. Só que isso não é fácil de fazer. Vocês têm que não só abrir a sociedade, tem que tornar isso sustentável. Então, olhem aí no slide da aula de hoje, os últimos slides, né? E vocês vão ver lá que a transição da aristocracia para a democracia, vista de modo didático, é a transição do prédio para o quebra-cabeça. Né? Visto de um ponto de vista mais rigoroso, dialético, né? Vocês estão saindo de uma rede fechada, uma pirâmide, e indo para uma rede mais aberta. O poder está saindo daquela fonte unificadora que é a família fundadora da cidade, certo? E ele está indo agora para cada pessoa. Cada pessoa, e o poder então foi distribuído entre todos. Essa distribuição do poder, essa saída de uma unidade do poder concentrada no líder aristocrata, né? E essa distribuição do poder, essa multiplicidade das vozes, encarnando cada uma delas o poder, é a transição de uma pirâmide por uma rede circular. De certo modo, o regime democrático ele está funcionando bem quando a relação de todos, de cada um com todos os outros, nessa rede circular dialógica, ela se sustenta, quer dizer, ela produz coerência. Lembra que o modelo do cabeça é o modelo coerentista, né? Produz relação entre as pessoas, e essa relação, apesar de dinâmica,
a gente está sempre dialogando uns com os outros, né? Ela se estabiliza, ela não colapsa. Né? Então, produzir coerência social sustentável a médio e longo prazo é produzir o bem político. Que numa democracia não é só isso. É produzir ao mesmo tempo a estabilidade dessa rede de interações, coerência nela, e expandindo as liberdades pessoais. Isso eu chamo de o bem político, autonomia recíproca. Quando a liberdade, cada um convive muito bem com a liberdade de todos os demais. Né? Isso é o ideal democrático, a ideia da democracia, o bem político. Só que isso não é fácil de fazer. E muitas vezes, quando a gente tenta abrir a sociedade, a gente vai não dar ordem para a organização sustentável, nessa coerência entre liberdades, né, entre autonomias, a gente abre e a gente vai dar ordem não para a organização, a gente vai dar ordem para o caos. Na verdade, é isso que aconteceu na Grécia antiga. Né? É isso que a gente vai aprender de Platão. Obrigado, pessoal.